a fazer um trabalho de excelência, a ser bombardeada numa entrevista na televisão, com alguns abutres e completamente a expor um sistema podre, que é o que existe em Portugal. Eu tive que pôr isto um bocado mais rápido, que é para tentar manter o vídeo um bocado mais pequeno, mas eu não vou perder mais tempo a falar. Se eu tiver que interromper, interrompo, mas de facto esta mulher é de excelência. Eu tenho que arranjar um nickname para ela, porque vou arranjar, mas isso depois fica para outra altura, não é prioridade agora. A prioridade é ouvirmos o que ela tem a dizer. Falar de incêndios, a forma como o Governo tem gerido esta época. Cristina? É mesmo isso, ou seja, o Governo está a correr atrás do prejuízo, seja do ponto de vista da calamidade que estamos a ver que está a acontecer, seja do ponto de vista comunicacional, efetivamente. A questão em particular da festa do Pontal, quando temos uma parte significativa do país a arder, quando temos pessoas absolutamente desesperadas a tentar salvar as suas famílias, as suas casas, é de uma enorme falta de empatia, é de uma enorme falta quer dizer, eu acho que vai além da comunicação, é mesmo estar, parece que noutro planeta, na sua bolha e não perceber o que é que está a afetar a população do seu próprio país. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o Governo esteve muito mal. Depois temos aquela parte mais técnica e que talvez seja mais difícil eventualmente explicar, ou tenhamos aqui responsabilidades partilhadas entre o Governo do PSD e o Governo do PS. Temos uma onda de calor como não há igual, mas podemos perceber que há aqui alguma coisa que não está a correr bem? Não, claramente. Aliás, conforme o próprio Luís Montenegro disse quando era oposição, não arranjem desculpas. E sabemos que temos temperaturas altas, mas a verdade é que todos os verões nós temos este problema em Portugal. Às vezes mais grave, outras vezes menos grave. O que eu me pergunto, por exemplo, é porque é que Portugal, ao contrário de outros países como França, Espanha, Grécia, não tem uma frota de canadeiros para poder combater os fogos. É surreal. Nós este ano já gastámos, pelo menos o último valor conhecido, mais de 180 milhões de euros em aluguer de meios aéreos. Porquê é que nós não temos os próprios meios aéreos? O que é que está aqui a falhar? Trata-se de uma questão de gestão que é incompetente, trata-se realmente deste negócio que dizem que é o negócio dos fogos. O que quer que seja tem que ser resolvido e tem que ser resolvido rapidamente para que as pessoas não sejam sempre elas. Aqui vou ter que interromper e dizer, é negócio. Cristina, tu sabes a resposta, é negócio. O problema depois é provar. Mas é assim, lítio, madeira, terrenos, painéis solares, é negócio. E toda a gente sabe isso, mas eu entendo. Mas muito bem até ao momento, e de facto esse primeiro-ministro, esse reles do Monte Esterco, não arranja desculpas. Ele não arranjou desculpas nenhumas. Aí também vou discordar de ti. Ele não arranjou desculpas nenhumas porque ele andava na praia, andava em festas, andava a beber cerveja com o Presidente da República e com esse traidor. Por isso ele não arranjou desculpas nenhumas. Por isso aí também discordo de ti. Mas vamos continuar. Eu estou a brincar, estou a ser sarcástico com aquilo que ela está a dizer. Está corretíssima em tudo o que está a dizer. Mas vamos lá continuar. A ter que estar a sofrer as consequências dessa incompetência ou dessa má gestão. Depois temos aqui outros problemas. Temos este problema realmente é mais imediato, da falta de meios. Temos visto pessoas sozinhas a combater as chamas porque não há bombeiros que consigam chegar a todo lado. Há pessoas daqui com baldes. Com mangueiras, com quase sem pressão na água, mas estão a fazer aquilo que podem. Portanto, há falta de bombeiros, há falta de meios aéreos e de carros, há falta de tudo isto. Mas depois temos um problema que é evidente e que tudo isto é causado também por uma questão de despovoamento. Portanto, há um esquecimento total do interior. Cada vez menos pessoas querem viver no interior e isto facilita depois a situação que estamos a viver. Agora também temos que nos questionar quem é que quer viver nestas zonas, quando todos os anos pode correr o risco ou de vida ou de ficar sem todas as suas coisas. E, portanto, é de facto um problema mais estrutural que nós temos que olhar com maior profundidade para tentar resolver. E depois há uma terceira vertente que me parece evidente, que é a questão da impunidade, e que nós temos falado muitas vezes, mas ainda há pouco mesmo na entrevista que fazia, portanto, há uma percentagem enorme de reincidência neste tipo de crimes. E, portanto, temos que resolver. Quem pratica este tipo de crimes só tem uma solução, que é estar afastado, pelo menos no verão, na época de incêndios, tem que estar encarcerado. Não pode estar em liberdade e mesmo uma pulseira eletrónica não irá resolver o assunto. Queria só dar uma indicação, porque realmente... Não. Isto aqui, por acaso, não concordo. Que é assim, quem é apanhado, prisão perpétua. Não dar hipótese nenhuma de saírem. Ponto final, parágrafo. É que não saírem mesmo. Pelo menos durante o verão, o criminoso é criminoso. Não é criminoso só durante o verão. Mas aí, pronto, eu entendo a posição do partido, sem dúvida nenhuma, que é, pelo menos durante o verão, que em abono da verdade, e para ir na linha da Cristina Rodrigues, que é simples. Pelo menos sabemos que nessa altura, se estiverem encarcerados no verão, esses criminosos não vão pôr fogos. Mas isto é só a minha opinião, que é prisão perpétua, que isto são terroristas. Não venham cá com as desculpas que é um bêbado, que tem problemas mentais. Isso para mim não dá a sério. Isso não me cabe na cabeça. Vamos continuar.
corrente dos incêndios de 2017 fez o grupo de trabalho e fez a designada reforma da floresta, em que houve várias coisas que ficaram por fazer e o cadastro foi uma das que realmente houve dificuldade. Mas houve outras coisas que foram aprovadas que eu até acho que eram úteis se fossem cumpridas. E de facto nós temos aqui também um problema que não é só legislativo, é também de fiscalização e portanto esse pacto que é necessário vai além da legislação que é preciso produzir nesta matéria. Lembrou quais são as dificuldades que estão disponíveis ao olhar para os incêndios, mais infeliz os portugueses esta terça-feira, diz que a intervenção dos meios aéreos seria irrelevante, mas dizendo que os problemas são de orografia acidentada e nas dificuldades de acesso. Precisamente pelo difícil acesso, os aviões iriam ajudar bastante no combate, sempre numa ótica de complementaridade, conforme o Miguel estava a dizer, mas mesmo na complementaridade são essenciais. Aliás, António Nunes, hoje da Liga dos Bombeiros Portugueses, já veio fazer precisamente essa referência e sublinhar a importância destes meios aéreos e disse até que precisamos de mais do que aqueles que temos atualmente. Eu acho que nesta altura do verão acabamos por estar sempre realmente a discutir a mesma coisa, quando as questões são noticiadas e de facto, e bem, não é? 3.000 homens aqui, não sei quantos aviões, mas quer dizer, nós precisamos realmente de apostar na prevenção, para evitar que todos os anos, por esta altura, tenhamos que estar, portanto, aqui a canalizar tantos esforços para o combate. O facto é que, se nós não tivermos prevenção, nós nunca vamos ter meios suficientes para o combate. E, portanto, essa é realmente uma das prioridades que deve ser tida pelos vários governos e que não tem acontecido. Eu recordo, por exemplo, António Costa, em 2023, cortou 62 milhões na prevenção dos incêndios e agora temos esses resultados à vista, porque, como sabemos, estamos a falar de floresta e as coisas não acontecem de um mês para o outro. E, portanto, enquanto não se investir seriamente, tanto na prevenção como nos próprios profissionais, recordo aqui também que normalmente falamos muito dos bombeiros e bem, mas temos que nos recordar também dos chapadores florestais que todo o ano estão na floresta a tentar prevenir que depois chegue a esta altura e que tenhamos aqui situações completamente sem conseguirmos controlar, porque é um mato que não foi cortado, e aqui também chamar à responsabilidade dos próprios municípios, que muitas vezes, apesar deles não terem a maioria da propriedade rural, têm competências de fiscalização e não o fazem. E, portanto, temos aqui um conjunto de responsabilidades que, de facto, temos que discutir, mas temos que discutir no sentido de resolver. Eu acho que este tem sido dos temas mais debatidos na Assembleia da República, pelo menos de uma forma bastante frequente, digamos assim, porque todos os anos há, e tenho a certeza que este ano também haverá, audições para se avaliar o que é que foi feito, o que é que correu mal, o que é que não correu mal, inclusive sempre a posteriori. Na anterior legislatura até tinha sido criada uma comissão específica para fazer este acompanhamento. Com o final da legislatura acabou por agora não se voltar a ela, eventualmente agora a discussão voltará a existir. O que realmente é que nós temos aqui um problema que tem várias vertentes e não é de fácil solução, é preciso uma estratégia e eu julgo que é na estratégia que tem falhado. Eu gostava de acrescentar aqui também, ao que já foi dito e que concordo, que também temos uma outra vertente que não pode ser descurada, que é a parte criminal da situação. Portanto, nós sabemos que cerca de 98, 99% destes focos têm início em mão humana. Uma parte negligente, uma parte dolosa, digamos assim, mas em qualquer circunstância é sempre criminosa, no sentido em que a própria negligência também é crime. E aquilo que nós sabemos é que só 5% destas pessoas acabam por ser condenadas a pena de prisão efetiva. Ora, neste tipo de crime que tem características muito específicas, sabemos que a reincidência é uma das principais características. Ora, nós não podemos deixar pessoas que efetivamente têm práticas que colocam em causa muitos milhares de euros, que colocam em causa a vida de pessoas, o seu sustento, animais, que simplesmente andem em liberdade, seja por que razões forem, e sabemos que uma percentagem delas são consideradas inimputáveis, tem que haver uma estratégia específica para então controlar estas pessoas, porque não podemos simplesmente deixar na mão delas ou na mão do universo, digamos assim, que as pessoas não voltem a praticar este tipo de crimes. E enquanto nós não controlarmos a questão dos incêndios nas várias vertentes que já aqui falámos, muito dificilmente vamos conseguir controlar o problema. O Chega, que é tão crítico relativamente aos subsídios, apoiaria esta medida? Os liberais também, Nós temos aqui duas questões. É que o Chega, por acaso, já propôs que fossem aprovados apoios para estas pessoas para poderem fazer a limpeza dos terrenos, até porque nós sabemos que há muitas pessoas nas zonas interiores com, portanto, capacidade económica limitada e que efetivamente, mesmo que queiram proceder à limpeza dos terrenos, elas não conseguem e obviamente deve ser feita essa ajuda. Agora, aquilo que eu interpreto daquilo que o Miguel estava a dizer é que não é necessariamente um subsídio, é aquilo que se costuma chamar os serviços de ecossistema, ou seja, são serviços ambientais que são positivos para todos nós e que por isso devem ser remunerados. E dessa forma acabamos por incentivar a que as pessoas procedam a esses serviços. A questão aqui eu não tenho problema nenhum com o plano de subsídio. Há subsídios bons, há subsídios. Haverá naturalmente e também não será um problema, mas também temos que olhar realmente para as questões ambientais, calhar de outra forma. E sabemos que nem sempre há incentivo económico para as pessoas agirem de determinada forma. Se nós pudermos incentivar, acho que podemos incentivar se for realmente benéfico para todos. Claro. Excelente, Cristina Rodrigues. Parabéns. Sem dúvida nenhuma, a expor a podridão do que é o governo português no que diz respeito ao combate aos incêndios, à prevenção. Mas podemos ir ao tempo do António Costa, que acabou com 1000 postos de guardas florestais, que era o primeiro contacto com o fogo. Podemos ir atrás na história e tantos erros foram cometidos. E o problema é que estes gatunos, estes corruptos, continuam sem fazer nada. E não fazem nada porque há muito interesse por trás disto. Isto um dia virá tudo à tona, isto um dia virá ser tudo descoberto e depois, se calhar já não no meu tempo, mas depois quando for descoberto,
aqueles que cometeram estes crimes já não vão ser punidos, porque também já não vão cá estar. Por isso, meu nome é Carlos, este é o nosso canal Just My Opinion, e obrigado por verem.